Olá, graça e paz. Eu sou o pastor Paulo Coura. Hoje é quarta-feira e eu tenho pensado em gravar toda quarta e todo domingo um vídeo com meditações aqui. Hoje eu quero comentar sobre a história de Abraão, mas de uma maneira diferente. Vou buscar datas aqui na história de Abraão. O salmista diz assim, que bem-aventurado é o homem que crê no Senhor ou que serve ao Senhor, porque ele verá o filho dos seus filhos. Na história de Abraão, nós temos um homem que tardiamente tem filho. Abraão foi ter o primeiro filho dele, o filho prometido por Deus, não o primeiro, né? Ele teve um antes, que foi Ismael. O filho prometido por Deus, Isaac, Abraão tinha 100 anos de idade. E agora começa algumas coisas que eu quero trazer para você aqui. Quando no capítulo 11 de Gênesis, nós temos lá as genealogias e chega em Terá, que é pai de Abraão. E lá diz que ele tinha 70 anos de idade, Terá tinha 70 anos de idade e tinha gerado os seus filhos. Aos 75 anos de idade, Deus chama Abraão. Então, portanto, quando Deus chama Abraão e separa Abraão de sua família, Terá tinha 145 anos. Abraão sai para peregrinar e 25 anos depois, nasce Isaac. Então, Terá já tinha 170 anos. Terá morreu com 205 anos. Quando Terá morreu, Isaac já tinha 35 anos de idade. Só que a Bíblia não diz, e eu creio nisso, que não houve contato de Abraão com a sua família. Abraão não voltou atrás visitar seu pai, não voltou atrás saber dos seus parentes. Então Isaac não teve contato com o seu avô Terá. Agora vamos chegar em Abraão. Abraão sai do meio da sua parentela com 75 anos. Aos 100 anos, Deus lhe dá o filho prometido, Isaac. Isaac se casa com 40 anos, portanto, Abraão tem 140 anos. Isaac fica casado 20 anos e não tem filhos, porque Rebeca era estéril. Mas Isaac orou, e quando Isaac tinha 60 anos, nasceram Esaú e Jacó. Se Isaac tinha 60, Abraão tinha 160. A Bíblia nos diz que Abraão morreu com 175 anos. Então, Abraão conviveu com Esaú e Jacó durante 15 anos. Olha que coisa maravilhosa. Presta bem atenção como Deus é poderoso para cumprir a palavra dele. Abraão viu o filho do filho dele. Os filhos, né? Abraão conviveu com seus netos. E Abraão teve o filho prometido com 100 anos de idade. E esse filho tardiamente se casou aos 40. Levou mais 20 anos para ter um filho, para ter os filhos. Mas mesmo assim, Abraão consegue ver os seus netos, os netos da promessa, aqueles que futuramente seriam o ramo que formaria a grande nação que Deus tinha prometido. Nós sabemos que esse ramo está em Jacó, não em Esaú, que era o primogênito. Mas tudo que eu quero dizer aqui é o seguinte: nós, humanos, somos imediatistas. Quando Deus fala conosco alguma coisa, quando nós temos o sentimento de que Deus está falando através da palavra algumas coisas,
Nós achamos que precisamos sair correndo, fazer as coisas de qualquer jeito, porque é urgente. Primeiro que o tempo de Deus não é o nosso tempo. O nosso tempo é o tempo cronos, é cronológico, é a cronologia da vida. Você nasce, cresce, envelhece. Não, você nasce, cresce, fica jovem, fica maduro, envelhece, morre. O tempo de Deus é o kairos, é o agora. Para Deus tudo está na sua presença. Deus não tem passado, Deus não tem futuro. Deus é presente, Deus é perene. Então o tempo de Deus não é o nosso tempo e nós ficamos meio confundidos, às vezes, querendo fazer as coisas. Eu tenho visto muita gente meter os pés pelas mãos porque entende que Deus lhe deu um chamado e ele não tem oportunidade onde ele está, na igreja que ele está congregando, na igreja onde ele nasceu na fé, e ele começa a se desesperar, e alguns criam rebeldias contra a liderança, outros se afastam daquela igreja, vão buscar em outro lugar. Por quê? Porque nós queremos as coisas no nosso tempo, não no tempo de Deus. Gente, Abraão tinha 75 anos, para nós hoje já é velho, né? 75 anos, 10 anos a mais do que eu tenho agora. E Deus fala com ele, olha, você vai sair do meio da tua parentela, vai sair da tua terra e vai para um lugar onde eu vou te mostrar. Deus sequer falou para onde ia, Deus falou, vai andando e eu vou fazer de você uma grande nação. Abraão era casado com uma mulher linda, mas estéril. E ela não podia ter filhos, ela não tinha lhe dado filhos até então. Como que ele seria uma grande nação? Ele creu na palavra de Deus e saiu. Só que para que a palavra de Deus se cumprisse, levou 25 anos. É uma vida nossa, uma vida humana toda. É o período que uma pessoa se torna maduro. Sai da primeira infância, para a segunda infância, pré-adolescência, adolescência, juventude e o tempo de maduro, 25 anos, adulto. 25 anos para a promessa se cumprir. Há quantos anos você está esperando a promessa? Será que você tem paciência para esperar Deus fazer? Ou você está querendo fazer no lugar de Deus? Muitas vezes nós fazemos isso. Já que Deus falou, nós vamos, porque Ele é responsável pela palavra dEle. Só que entre o Deus falar e o cumprimento, existe um tempo de maturação, um tempo de crescimento nosso. E é interessante, Abraão vai viver até ver os seus netos, até conviver com o filho do seu filho. Depois desse tempo, então, Deus tira Abraão e a história continua diferente. Olha que curiosidade tremenda. Nós precisamos entender isso. Quando Abraão deixou a sua terra, o seu pai estava vivo. E ele viveu mais 60 anos depois que Abraão se separou do seu pai. O pai de Abraão, Terá, vive mais 60 anos. Não é que Abraão saiu depois que o pai morreu, como eu já vi. Não. Abraão deixou o pai, deixou a família. 25 anos depois, Deus cumpre a promessa do filho. Mas os anos passam e com 175 anos, Abraão morre. Mas ele convive com os seus netos, filhos de Isaac, durante 15 anos. Amém? Deus nunca falha. Deus não tarda. O tempo de Deus é diferente do nosso. Lembre-se disso. Ele falou, ele vai cumprir. Verá os filhos de teus filhos. Abraço.